querido Padre João, Padre Jonatas, Diácono Udili, irmãos e irmãs aqui presentes, também os que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora da Piedade. É uma alegria iniciarmos hoje o Tríduo em honra a este santo tão importante, depois da Virgem Maria, certamente o santo mais importante da Igreja. Então, uma atitude muito nobre fazer o Tríduo, sobretudo nesta paróquia que é dedicada à proteção da Virgem Maria, celebrarmos seu esposo castíssimo. E uma grande pergunta para nós é: São José, por que o santo, depois da Virgem, mais importante da Igreja? Ou o maior dentre os santos, depois da Virgem Maria? Uma grande pergunta para nós. Muitos poderiam se contrapor a essa ideia, dizendo: mas São José aparece tão pouco na Escritura, tão pouco se fala de São José na Escritura. A Maria ainda nós temos algumas atribuições de algumas falas. José, no texto da Escritura, lá não menciona nenhuma palavra, nunca falou por meio na Escritura, conforme os relatos. Por que o maior? Comecemos essa análise e respondendo a essa pergunta pela pessoa da Santíssima Virgem Maria. Por que Maria, primeiramente, Nossa Senhora, é a maior de todos os santos e também de todos os anjos em santidade? Porque foi o ser humano mais próximo e mais íntimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, aqueles que conviveram na vida apostólica de Jesus, sua vida pública, conviveram 3 anos. A Santíssima Virgem conviveu desde que o Verbo se tornou ser humano no seu ventre, até o último suspiro na cruz, depois de ressuscitado, e também no céu. Aquele ser humano que mais conviveu com Jesus. E depois dela, São José, que também contemplou todo o processo da gravidez de sua esposa. Nós vemos nos evangelhos o sentimento de José que se manifesta, aquelas dúvidas que brotam do seu coração, mas ele nunca deixou de conviver com Jesus. Por isso, depois dela, o maior de todos os santos. Os evangelhos dizem: quem quer ser o maior, se coloque como o servo, né? E o tema central desse tríduo, nesta paróquia, é exatamente isso. Glorioso patriarca São José é o servidor do plano de Deus. Ele serviu no silêncio, ele serviu na ternura. O tema deste dia, para essa missa, é José, Pai na ternura. E é a ternura, o silêncio, que faz com que ele seja o patrono da Igreja no âmbito universal. A ternura, o silêncio, nos faz grandes. O mundo quer pregar, meus irmãos, que é o contrário, que é o barulho, que é a antipatia, que é o poder, que é a soberania que faz o ser humano grande. E hoje nós, contemplando a pessoa de José, nós vamos ver, não é bem assim. É o silêncio, a ternura. Muitos dos nossos problemas se resolveriam se nós efetivamente fôssemos mais silenciosos e mais ternos, mais doces, né? Pessoas mais afetuosas, mais carinhosas. Muitos problemas seriam evitados. Hoje a liturgia e esse tema tão bonito que a equipe de liturgia definiu, nos ensina isso. Aprendamos com José a ternura e o silêncio. Aprendamos, né?
aprendamos com José. E nós, a questão da ternura, precisamos refletir um pouquinho. Muitas vezes ouvimos essa temática, né? Ternura. Mas o que é ser uma pessoa repleta de ternura? Começa pela análise denotativa. Nós vamos lá no dicionário, no Aurélio, e ao pesquisarmos esse termo, ternura, vai nos informar estado ou qualidade daquele que é terno, ameigo, afetuoso, carinhoso. Ter ternura é ter meiguice. E nós olhamos para José, e de todos os relatos, e tão poucos da Escritura, por que atribuir a ele essa característica? Por quê? Pelo silêncio dele, uma vez mais. Diante dos seus conflitos, dos questionamentos que estavam no seu coração, diante de tudo aquilo que estava acontecendo lá, desde da fase da concepção de Jesus, ele se manteve unido a Deus, não atropelou a situação, ouviu a Deus. Meus irmãos, nós estamos no tempo da Quaresma, e é um tempo muito propício para olharmos para José, e também nós aprendermos nessa Quaresma a ouvirmos mais a Deus. Muitas coisas na nossa vida, às vezes não saem como queremos, porque passamos na frente de Deus. Se nós parássemos um pouco mais diante dos desafios, das dificuldades, diante das decisões que nós temos de tomar, se nós parássemos para ouvir a Deus no silêncio do nosso quarto, como nós ouvimos na quarta-feira de cinzas, trancar a porta e falar ao Pai que está oculto, as coisas seriam muito diferentes na nossa vida. Nessa Quaresma, façamos a experiência do silêncio, que é o maior e o mais eficaz diálogo com Deus. Façamos também a experiência da ternura. É tempo de Quaresma, é tempo de avaliarmos a nossa relação com as pessoas. Muitas vezes nós somos muito impetuosos, toma lá da cá, não pensam que fala ao outro. Muitas vezes nós somos, meus queridos irmãos e irmãs, muito arrogantes, insolentes, intolerantes com os outros. E José nos ensina ao contrário: parar, refletir, rezar e depois agir. Aprendamos com ele. Hoje passaram um texto um pouquinho diferente do que foi lido na primeira leitura, e a leitura que me passaram era 1 Coríntios 7, que vai falar assim, um dos versículos, que é o versículo 2: a vós, irmãos, não vos deixeis levar pelas vossas tendências, como fazíeis quando erais pagãos. Olha que bonito. Não vos deixeis levar pelas vossas tendências, pelos vossos ímpetos, como fazíeis quando erais pagãos. Porque São Paulo vai escrever essa carta para a comunidade de Corinto, que era uma comunidade embrenhada no paganismo, e o paganismo não ensina a doçura, a ternura, não ensina o silêncio, a tolerância e a paciência, pelo contrário. E aí Paulo vai dizer: antes, deixai-vos conduzir pelos dons do Espírito. É tempo de pararmos e avaliarmos, nesta Quaresma, quais virtudes dentro do meu temperamento, da minha personalidade, eu preciso investir mais. O que me falta? Esse tempo é um tempo de rezarmos e pedirmos para Deus. Se você tem um temperamento pacato, melancólico, sem iniciativa, peça para Deus o dom da determinação, peça para Deus o dom da alegria, peça para Deus o dom da coragem. Se você tem um temperamento colérico, explosivo, intolerante, peça para Deus o dom da mansidão, da serenidade.
Peça para Deus o dom do silêncio, o dom da condescendência. É tempo de olharmos para nós e percebermos, e olharmos para José. O que me falta para, de fato, eu ser alguém, um ser humano mais próximo de Deus e dos outros? O que me falta? E como o padre começou a homilia dizendo, o padre vai terminar. O que nos torna grandes e santos é a nossa proximidade com Jesus Cristo. Né? Lembra? O padre começou falando, porque a Virgem Maria, de todos os seres humanos e anjos, é a mais santa. Porque foi a que mais conviveu com Jesus. Se nós queremos efetivamente uma Páscoa diferente este ano, olhemos para a Virgem Santíssima, para São José, e nos aproximemos mais de Jesus. Você tem rezado nessa quaresma? É a grande pergunta. Tem rezado todos os dias? Se você não se unir a Jesus Cristo, você não vai se santificar. Ele é a fonte da santidade. Como está a sua vida de oração? E rezar é um grande desafio se não tivermos disciplina. Padre João bem sabe, né? Padre João gosta de disciplina, né? Se não tivermos disciplina, nós não rezamos. Que lugar Deus ocupa no seu dia? Reflitamos sobre isso e olhemos para José. Nossa quaresma assim será uma quaresma promissora, mais santa e mais próxima, mais íntima a Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja.